Bom, pessoal, quando você está no laboratório, né, a gente precisa avaliar, às vezes, condições ambientais. Então, vamos dar uma olhadinha em alguns equipamentos que são utilizados para monitorar o ambiente, né? Lembrando que toda vez que você for monitorar um ambiente, você tem que fazer uma medida de quê? Da temperatura ambiental, da umidade, da ventilação, né, da intensidade de som, a intensidade de luz, né? Então, para cada medida dessa, né, que às vezes você, por exemplo, tem que demarcar uma área, então, uma área grande, o tamanho de um campo de futebol, que instrumento você usa? Então, nós vamos observar como é que funciona o medidor de distâncias, né, para uma área, determinada área. Então, essas grandezas fundamentais da física têm equipamentos adequados, né? A quantidade é muito grande. Nós veremos alguns deles, né, que basicamente vão ser medidas de distância, medidas de temperatura, a qualidade do ar, né, também, a umidade, por exemplo, né, e medições realizadas em ambientes que devem ser incluídas em um relatório ou em um projeto, né, para que depois seja utilizada como forma de avaliação das condições em que aquela atividade foi realizada, seja num projeto ou seja numa atividade de laboratório. Então, veja aí alguns, nós vamos mostrar alguns, que depois a sua tarefa será descrever esses equipamentos, quais as principais características de cada um, quais as unidades que eles utilizam. Então, observe bem aí o que vai ser mostrado, ok? Vamos lá. Bom, pessoal, um dos instrumentos importantes para você fazer medidas ambientais é o chamado termoigrômetro. O termoigrômetro, mais simples que existe, né? Geralmente vem acompanhado de um relógio, né? Por quê? Porque você pode entrar num determinado ambiente, né? E naquele ambiente você marca a hora, né? A umidade e aqui a temperatura ambiental. Então, se está marcando 25 graus, 26 graus, naquela temperatura, qual é a umidade? Então, ele é chamado termo, que mede a temperatura, graus Celsius, geralmente, né? Alguns estrangeiros vêm em Fahrenheit, que você tem que converter. E tem a umidade. A umidade também é medida em percentual, né? Você mede de 0 até 100%. Quando chega em 100%, aí nós dissemos que atingiu um valor ali tão alto, que a umidade é tão grande que passa o vapor que está no ar, vira líquido, né? Atingiu o ponto de orvalho. Então, todo laboratório precisa ter um termoigrômetro. Então, coloca-se ele num determinado ambiente, esse termoigrômetro vai marcar. Você pode medir 3 coisas com ele: a hora, a temperatura e a umidade. Isso porque alguns experimentos eles são monitorados em função do ambiente. Ou seja, ele só vai dar certo, as medidas são creditadas, se por acaso naquele ambiente estiver até um determinado valor de umidade e até um valor de temperatura. Se a temperatura estiver muito alta, pode atrapalhar qualquer outro experimento que tenha sido feito, ou de pesquisa, ou de qualidade de material. Então, o termoigrômetro é uma coisa bem simples, né, em que você registra. Alguns são conectados a um computador que fica registrando durante o dia todinho, né, quanto variou a tal hora você tinha tal temperatura e tal umidade. Então, o termoigrômetro é uma coisa simples, mas muito útil no laboratório, ok? Bom, pessoal, se a gente quiser medir as distâncias, né, no ambiente, você tem um campo, uma estrada, um pavimento para medir. Nós temos esse medidor de distância, que tem gente que também chama de medidor de estrada, né? E ele funciona mais ou menos assim, né? Você tem essa roda giratória, né? À medida que você vai andando, a roda vai girando, ela vai registrando aqui nessa parte de baixo, né? Deixa eu mostrar aqui a vocês. Aqui está um pouquinho ruim de mostrar, mas aqui, ó, então ele vai registrar aqui a distância caminhada. Obviamente, primeiro você vai ter que zerar o registro, né? E a gente faz aqui o zerar. Ó, você puxa para cá, solta, aí ele zerou.
Então, observe que nós temos ali, ó. Opa, botou 9, deixa eu zerar aqui novamente. Opa, aqui está em 0, Aí observe que à medida que você vai andando, né, ele vai marcando, né? Então o que que a gente faz? A gente segura aqui nessa posição e à medida que vai andando, ele vai registrando. Ele tanto registra positivo como também negativo. Se você voltar, né, ele diminui a distância. Então serve para você fazer medidas, né, em vários ambientes com uma certa rapidez. A precisão não é tão grande quanto um laser, né, quando um medidor de laser de distância, mas é suficiente para você medir as dimensões de um campo de futebol, por exemplo, utilizando esse medidor de distâncias, tá? Ou chamado também de medidor de estrada. Tá? Ele tem um apoio aqui e um cabo para você segurar, ok? Então anote aí o medidor de distância, que é um instrumento aqui relativamente simples, lembrando que ele tem algum princípio fundamental, né, que é o da gravidade. Nós temos aqui essa seta junto dele, que serve para você botar sempre na vertical, né, para indicar sempre a vertical. À medida que ele vai andando, mesmo andando, aí você registra sempre a vertical, mantendo o máximo possível. Por quê? Porque nós temos vários... também você faz isso em terrenos acidentados, né? Então, para manter a linha vertical, você tem esse ponteiro aqui, né? Que ele vai variar. Aí você vai fazer o máximo possível para não variar muito, né? E aqui registra o valor, né, da distância em metros, tá? Então, esse é um instrumento simples, mas que é muito importante para medidas ambientais. Okay? Bom, pessoal, outro instrumento aqui muito importante é o anemômetro, né? O anemômetro, ele funciona basicamente da seguinte forma, né? Você liga, ele tem aqui em cima uma hélicezinha, né? Que essa hélice, ao girar, vai medir a velocidade do vento. Então aqui está marcando 0. Em geral, eles medem em metros por segundo, né? Então, por exemplo, se eu for andando aqui, ó, eu posso medir. Aqui nós temos um ar-condicionado. O ar-condicionado, deixa eu ligar aqui. Ó, já está marcando 1.5, porque ele está girando. Ó. Se eu mudar de posição, deixa eu botar aqui, ó, 1.3. Ó, aqui está marcando 0 vento. Eu vou passar perto do ar-condicionado, né? O ar-condicionado está lá embaixo. Ó, já começa a girar e começa a marcar aqui a velocidade. Então, cada ponto ele tem uma velocidade diferente. Então, você pode medir a velocidade do vento de acordo com a sua posição. Okay? Vamos fazer um teste externo. Bom, nós estamos aqui na área externa, né, e nós podemos ver que para um ambiente assim você precisa de um anemômetro, né? Ele vai marcando aqui, ó, a velocidade do vento, né, à medida que vai variando. Tá? Então, em determinados locais, você pode medir a velocidade do vento aqui com o anemômetro. Né? Deixa eu botar aqui. Ó. Mas à medida que ele gira muito rápido, ele está marcando aqui, ó, 0. Dependendo do ângulo, dependendo da hora, né, em que você vai marcar, a gente pode indicar aqui. Deixa eu mostrar ele em posições diferentes. Vou pegar outro ângulo agora. Nós estamos aqui na área externa, né? E a gente pode ver aqui que o vento, né, está marcando 0,9, 1. Então, de acordo com a velocidade do vento, a par vai girando, né, e ele vai indicando o valor. Tá? Vou ver aqui que está ventando. Então, embora esteja baixo aqui, né, então ventando muito, 0,1, 0,7. Esse instrumento vai medir a velocidade do vento em metros por segundo, né? É o anemômetro. Tá? Ele pode fazer essas medidas também em várias outras unidades, como os nó, né? Nó. E também pode medir também em pés por segundo, etc. Então o anemômetro é um instrumento utilizado para medir
a velocidade do vento em áreas assim abertas e até mesmo fechadas. Dentro de uma sala você pode medir áreas que tem mais vento, com ar condicionado, né, que está ventilando também, né, refrigerando e ventilando, e ali registrar os níveis de velocidade do vento, né, se está alto, baixo, conforme um corredor, por exemplo. Se você, à medida que você vai num corredor, você pode registrar variações de velocidade do vento também. Bom, pessoal, aqui um outro instrumento de medida, que é o medidor de distância a laser. Tá? Esse medidor de distância a laser, um instrumento relativamente simples, né, em que você, ao apertar aqui, você vai produzir um laser, né, que vai medir a distância dessa posição. O laser, o sistema dele, ele emite um laser aqui em cima e recebe a luz laser aqui embaixo e mede a distância que ele percorreu. Okay? Então, se você quiser medir a distância entre uma parede e outra, por exemplo, entre essa parede aqui e a parede lá do outro lado, né, nós podemos fazer isso apertando aqui, ó, ele produz um laser. Aqui vai marcando as distâncias, 1,20 m, 1,70 m. Se eu colocar o laser até o outro lado, ele vai registrando, ó, 7 metros. E essa distância que ele marca, né, pode ser distância pequena, né, daqui até ali, ó, ele vai marcar aqui, ó, meio metro mais ou menos. Você para aqui e ele vai registrando passo a passo, né, todas as medidas que foram feitas. Além disso, ele também mede as distâncias para você determinar a área do lugar. Se você quiser saber qual a área desse local, você mede um lado, depois mede o outro e ele dá a área de construção que foi feita aqui. Então é um medidor laser que usa uma tecnologia da ciência, da física, em que você emite aqui um laser, tem que tomar cuidado para não bater nos olhos, né? E embora seja vermelho, não é tão perigoso assim. E aqui embaixo um coletor, né? Então você pode medir distâncias até uma grande distância. Por exemplo, daqui eu medi 10 metros, parar aqui. Aí você, olha, aqui 10,7 metros, essa primeira medida que eu fiz aqui em cima, é a medida daqui até o final da sala, entendeu? Então é possível fazer medidas utilizando esse instrumento, que é muito útil e muito preciso também, ok?